Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes? Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo.
Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição 14. Vamos estar estudando os capítulos 15 e 16 do Evangelho de João, tá? Seja bem-vindo. Já teve aí uma pista do que nós vamos conversar. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Antes disso, vamos contextualizar o que é que nós estamos conversando no decorrer das nossas aulas. Essa nossa lição antecede aí os capítulos 13, falando sobre o lava-pés. Lembra que a gente estudou sobre isso, sobre a exemplificação do amor, Jesus mostrando como devíamos amar uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros. Também nós já vimos a parte em que Jesus anuncia o traidor. Depois também nós estudamos a parte do grande discurso de Jesus falando sobre a sua partida e a vinda do Espírito Santo enquanto Consolador. Tá? Hoje nós vamos estar estudando a questão da providência e da promessa a partir da vinda do Espírito Santo. Jesus, dentro desse contexto aí de ensino, antecedendo seus últimos momentos no ministério aqui na Terra, ele sabia que era chegada a sua hora de começar a via dolorosa de Jesus, de ir para a cruz. Então ele antecede aí com esses ensinamentos que podemos aí entender que são os ensinamentos principais para a vida do cristão. Por quê? Porque esses eram os últimos momentos de Jesus aqui na Terra e ele queria aproveitar ao máximo esse tempo, lançando sobre os discípulos as orientações de como eles deveriam agir. Então, com certeza, Jesus fez aí uma seleção das principais orientações e informações para a base da vida cristã, começando pelo amor uns aos outros, o serviço se tornando menor do que os seus, ele mesmo indo lá e lavando os pés. Depois a gente tem aí a questão do traidor, ele anuncia que entre eles era necessário que houvesse, que aquilo acontecesse. Então a gente lembra também sobre a forma como nós estudamos essa passagem, como esse comportamento de Judas pode ser um alerta para nós também. Ele estava com Jesus, Jesus deu chances e oportunidades, ele vivenciou ali, mesmo assim o coração de Judas manteve-se endurecido. Priscila, mas ele foi usado para que tudo acontecesse, mas a gente viu também que existiu ali as oportunidades e somente na hora que Jesus diz, vai e faz o que você tem de fazer, se levanta depois que ele molha ali o pão. A Bíblia é clara que Satanás toma conta da situação ali de Judas, e ele segue para o que a gente já sabe. Vamos estudar um pouquinho mais na frente também, pertinho, nos próximos capítulos, que vai falar sobre a morte de Cristo. Então, um pisca-alerta a partir dessa exemplificação de Judas, que estava próximo de Jesus, ou seja, tinha a palavra ali do lado dele, mas que ainda assim manteve-se enrijecido dentro do seu pecado, do coração egoísta que ele tinha ali. Então depois também Jesus faz essa sequência de ensinamentos falando sobre que o Consolador viria, que não ficassem com o coração disturbados. A gente viu aquela sessão ali, aquele momento em que os discípulos estavam realmente muito aflitos, Jesus dizendo que ia embora, mas para onde, Senhor? E Jesus deixa muito claro, olha, se vocês veem a mim, veem ao Pai, como vocês me perguntam para onde eu vou, Não fiquem com o coração aflito, eu vou preparar a morada e volto para buscá-los, E vocês não vão ficar sozinhos. Então inicia-se aí a promessa do Consolador, que é o que nós vamos dar sequência hoje para compreender. Só que nesses ensinamentos a gente tem uma pausa aí para falar da questão da providência, como se desse uma pausa, uma pausa nesses ensinamentos para aplicar tudo e continuar falando sobre a providência e a promessa vinda a partir do Espírito Santo. E a gente vem através de uma metáfora, Jesus falando sobre a metáfora conhecida aí do lavrador. Essa metáfora muito conhecida, que às vezes a gente conhece, mas esquece de tentar ver o significado e a aplicação na nossa vida, Então a metáfora começa aí no nosso capítulo 15, dos versículos 1 ao 8. Eu não vou estar lendo o capítulo todo, tá, gente? Para a lição não fica muito extensa. Então, é como eu sempre digo, antes de começar as nossas lições, você deve ler os capítulos que vão ser estudados, tá bom? Se você não fez isso, dá uma pausa no vídeo, vai lá, lê todo o capítulo 15 e 16 e retorna. Então, nós
viemos aí para a metáfora do lavrador. A gente vê os personagens dessa metáfora, né? Deus é o lavrador, ou seja, o dono da vinha, né? Aquele que planta, que cuida dos ramos para que eles deem frutos. Jesus é a videira, né? A gente sabe que na Bíblia sempre é muito utilizada a questão da vinha, da videira, do lagar, né? Que era pisar aquelas uvas para fazer o vinho, porque era algo ali da vivência deles, muito utilizado o vinho. Então Jesus, como sempre, muito didático, traz uma questão da vivência daquele povo, que era ver como acontecia o plantio da videira e o que era necessário se fazer para que ela desse frutos, que era cortar os ramos, né? Aqueles ramos que não dessem frutos era necessário serem cortados, podados, para que desse lugar, né, a outros, para que ela conseguisse se desenvolver, a videira, né? Então Deus é o lavrador, aquele que cuida da terra, né? Aquele que corta os ramos, mas quem é a videira verdadeira é Jesus. Esse é o personagem aí da nossa metáfora, né, principal. A metáfora, ele também fala sobre os níveis de frutificação, né? A gente já viu os personagens, Deus como lavrador, Jesus a videira e os homens como ramos, e a gente vê os níveis de frutificação. Ou seja, né, eu vou ter essa imagenzinha aí pra gente conseguir assimilar. Existem aqueles ramos que não produzem fruto algum, esse é cortado e jogado fora, né? E existem os ramos que produzem algum fruto e tem aqueles ramos que produzem muito fruto, tá? Então ele traz esses níveis de frutificação aí. Mas a gente tem bem a tendência de imaginar de maneira muito comum, né, pensar que essa atividade de produzir frutos significa ganhar almas. Também, claro, né, que é necessário, é uma consequência de quando nós aceitamos a Cristo, a gente quer repassar, é necessário que repasse, e é uma ordem unida, né? Mas não se limita à questão de ganhar almas, a gente também vê aí outras formas de frutificação. Em Gálatas 5, 22, 23 diz, né? Mas o fruto do Espírito, olha aí, olha os frutos que o Espírito Santo traz, além de você ganhar almas, né? Além de produzir muitos frutos. O amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos que vêm diretamente do Espírito Santo. Dentro da nossa providência, né, a gente vê aí a questão do amor ao próximo. Os versículos 15, do 9 ao 17, é o que a gente vai ver aqui nesse ponto do amor ao próximo, né? O Pai, ele é o amor, o próprio amor, ele ama o Filho, né? O Pai ama o Filho e o Filho é o modelo de amor que comunicou esse amor do Pai para nós, né? O Pai ama o Filho traz esse amor exemplificado ali na prática para nós. E o que acontece? O que a gente tem que fazer enquanto cristão quando percebe essa linha, né, essa conduta do amor de Deus através da vida de Jesus? Então o crente, ele tanto vai amar a Deus quanto vai amar ao seu próximo. Essa é a forma de nós trazermos o exemplo do amor de Deus, que ama o Filho ama o Pai, e por amar ao Pai ele se sacrifica e é o exemplo de amor perfeito de Deus. Ele comunica esse amor de Deus para conosco, e em contrapartida, quando nós recebemos esse amor, nós vamos amar a Deus, né, de todo o nosso coração, força e entendimento, e nós vamos amar ao próximo. Então essa é uma providência a partir do sacrifício de Jesus, a partir da forma como Jesus está ensinando ali, algo que tem que ficar muito fixado, né? Então é algo que a gente pegou aqui nas nossas lições também. Estou tentando falar rápido, tá bom, gente? Então desconsidere se eu falar muito rápido, você pode voltar ao vídeo. Ainda dentro da parte da providência, ele traz aí um consolo pra gente, a questão do relacionamento com o mundo, capítulo 15, versículos 18 ao 25. Como assim, Priscila? Não, ele diz, olha, no mundo, então o mundo, quando nas literaturas de João, né, quando ele fala mundo, não é esse globo aí que eu coloquei para ilustrar, tá bom? O globo contra o mundo, né, e esse bonequinho aí contra nós crentes. O mundo é o sistema que se opõe, né, a gente sabe quem domina esse sistema, mas o mundo é o sistema que se opõe às coisas de Deus, tá? Então, nesse sentido, o relacionamento do cristão com o mundo, Jesus vem dar um consolo, orientações. Olha, o mundo, ele vai trazer ódio, né? Jesus adverte sobre essa questão da hostilidade das pessoas incrédulas, né? Olha, no mundo o negócio não vai ser muito fácil não, vai vir ódio, vai vir perseguição e vai vir indolência. O que é indolência? Indiferença, apatia, né? Jesus mesmo diz, olha, vocês não devem
se preocupar quando essas coisas acontecerem, porque eles fizeram isso comigo, em consequência farão a vocês, né? A perseguição, o cristão traz consigo a sua cruz, né? E de maneira inevitável, em algum momento a gente vai sofrer, vindo do mundo, desse sistema que se opõe a Deus, ódio, perseguição e indolência, tá bom? Então a gente vem para a promessa, que é o segundo ponto da nossa lição. Eu coloquei aí uma pomba porque é a forma corpórea, né, que a Bíblia diz que o Espírito Santo se apresenta ali no batismo de Jesus. Então a gente escolhe a pomba como símbolo do Espírito Santo. Então a vinda do Espírito Santo, ela realmente se faz necessária porque é aí onde a gente vai ver, né? Jesus diz, olha, tô avisando para vocês sobre a minha partida e a vinda do Espírito Santo, que a gente viu em João 14 na nossa lição passada, que a gente já falou bastante sobre isso. E o Espírito Santo vem e tem a obra que vem do Espírito Santo. Já apareceu uma das obras aí que é ser convencedor, mas a primeira, ó, enquanto o mundo traz ódio, lembra, vou voltar o slide aqui, enquanto o mundo traz ódio, perseguição, indolência, indiferença, apatia, enquanto no mundo, com relacionamento no mundo, você vai receber isso, vem um consolo. Um relacionamento com o Espírito Santo, a obra dele vai te trazer consolação, ele é o nosso consolador, vai convencer, né? E nessa questão do convencimento, aí a gente sabe que ele vem convencer em 3 áreas, né? Ele vem, o Espírito Santo vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, né? Convencer alguém do seu pecado, daquilo que está fazendo errado, mas esse trabalho é do Espírito Santo. O nosso é levar a palavra, e a ação do Espírito Santo vem aí como convencedor, e também ele é o nosso guia, né? Então o Espírito Santo é o guia para a verdade que leva nós, os eleitos, ao cumprimento do dever cristão. É como se ele fosse realmente a nossa bússola, e vai ser assim até a volta de Jesus. Então, ao contrário de todas aquelas flechas, né, que nós vimos que o mundo traz, o Espírito Santo traz consolação, ele é o convencedor e ele é o nosso guia. Qual a necessidade, né, Priscila? Como é que a gente vai ver aí a questão da necessidade do Espírito Santo? Tem dentro do ponto da promessa, tá? Tá aparecendo providência aí, por isso que eu olhei, saiu erradinho aí no slide, desconsidere. Dentro do segundo ponto da promessa, a gente tem esse subponto 3, falando sobre a necessidade do Espírito Santo. E aí a gente entra no capítulo, né? Continua o capítulo 16, versículo 16 ao 24, tá bom? Qual a necessidade da vinda do Espírito Santo? Olha, não se faz sentido, né, o Calvário ali, a morte de Jesus na cruz, se não fosse para ter a ressurreição, a nossa conhecida Páscoa. Não existe sentido no Calvário se não houver ressurreição. E não existe sentido na ressurreição e a ida de Jesus ao céu se não existisse o Pentecostes. Então, por isso era a necessidade do Espírito Santo vir, uma continuidade do plano de Deus sobre as nossas vidas. Então a gente parte aí para compreender que a ausência de Cristo é a alegria para o mundo, né? O sistema corrompido, lembra que eu falei que o mundo é todo esse sistema que é contra Deus, então esse sistema corrompido pelo pecado foi o grande inimigo da cruz. O mundo ele não deseja que Cristo volte e acredita que está vivendo muito bem sem ele, né? Então a ausência de Cristo é a alegria para o mundo. Você já viu o pessoal que diz, né, que eu não preciso desse negócio de igreja, estou vivendo muito bem, obrigada? Pronto, faz parte desse envolto do sistema, né, do mundo contra Jesus. Então era necessário que ele viesse, mas a ausência de Cristo é alegria para o mundo. A ausência de Cristo, pelo contrário, ela é tristeza para os discípulos. Então era necessário que houvesse ali a vinda do Espírito Santo. Jesus já havia alertado os discípulos sobre essa questão da tristeza, né, de estar. Ele fala ali de que ele vai, mas que não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração, tá bom? Mas ele fala, olha, assim como a mulher grávida, né, durante o trabalho de parto, ela está ali, está sentindo dores, é necessária essa dor para que quando o filho chega, ela sinta essa alegria. Então os discípulos passariam por algo semelhante, a dor de ver o seu Senhor ir, né, passar por essa tristeza, por essa perda, essa dor, para ter a alegria da vinda do Espírito Santo. E exatamente a presença de Cristo é a alegria para os discípulos, e ele fala que ele voltaria. E a gente não sabe, tem os pontos, né, se essa vinda dele é quando ele se refere, né, nessa parte da mulher que sofre de dores de parto, mas é necessário que ela tenha para que tenha a alegria da vinda do filho. Ele diz que vai retornar. Se ele está se referindo à vinda
de Deus, né, como o Espírito Santo, ou se é a sua segunda vinda. De qualquer forma, se aplica às nossas questões que a gente está conversando aqui, tá bom? E ainda no ponto da promessa, tá aparecendo a providência, gente, mas é o ponto 2, promessa, tá bom? Na hora de digitar o slide não ficou aí, mas enfim. Nós temos a esperança no Espírito Santo. Então nós temos essa esperança no Espírito Santo e a gente vê isso no capítulo 16, versículo 25 ao 33. Essa imagem aí que está retratando para nós o dia de Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo. Então nós devemos conhecer a nós mesmos por meio da Bíblia. Mas por que você está falando isso, Priscila? Então olha, esses minutos antes de Jesus ali, que ele está falando sobre, olha, que vai vir a vinda, né, do Consolador, ele está dando as orientações necessárias para os discípulos, ele aproveita esses minutos antes, porque sabia que a cruz era o seu destino, né? Os discípulos não tinham tanta compreensão ainda, maturidade, eles ficavam titubeando, né, ainda estavam com medo. E se eles já estavam no capítulo 14, né, com o coração turbado ali, Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração, imagine agora que Jesus disse, olha, do jeito que eu passei por perseguição, do jeito que o mundo trouxe ódio para mim, indiferença, vai acontecer com vocês. Então, com certeza, o coração dos discípulos está ainda mais ali mexido com todas essas informações, bem mais do que no capítulo 14, que Jesus disse que vai para algum lugar e eles não sabem para onde, e agora Jesus diz, quando eu for, ainda tem um detalhe, vocês vão passar por ódio, perseguição, indolência, esse vai ser o relacionamento do mundo com vocês, porque foi comigo. Então, certamente, eles estão ali ainda mais, né? E Jesus diz, olha, vai chegar um momento em que vocês não vão estar comigo, vocês vão ser vacilantes, né? Diz, olha, Jesus afirma que a fé dele vai ser vacilante, né? No versículos 31 e 32 você pode dar uma conferida aí. Ou seja, gente, claramente Jesus os conhecia, né, bem mais do que eles mesmos. Jesus nos conhece bem mais do que nós mesmos fazemos a ideia de quem nós somos. Mas nós devemos procurar conhecer a nós mesmos através da Bíblia. Ela dá toda a compreensão de quem de fato nós somos e quem de fato nós precisamos para existir uma mudança de vida. Então, aqueles ali, né, que estavam com Cristo, eles inevitavelmente sofreriam aflições, e essa colocação se segue para nós. Inevitavelmente estamos no mundo e nós vamos passar por aflições, né? Então ele diz, olha, falei essas coisas ali naquele momento, né, durante aquela última noite, para que vocês saibam que no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? É uma maneira de passar pelas aflições, entendendo que nós vamos ter vitória e gozando de uma paz, né? Tendo fé, gozando de uma paz que excede todo o entendimento. Então, mesmo em meio às aflições, Jesus dá a orientação que nós devemos passar por elas com fé e exercendo essa paz que Jesus disse que deixaria para nós, né? Eu deixo a minha paz, não como o mundo dá, mas é uma paz, essa paz que lá na frente do Novo Testamento reafirma, aquela paz que excede todo o nosso entendimento. Então, para a conclusão da nossa lição, né, a gente já viu hoje que o Espírito Santo é guia, consolador e instrutor dos crentes. Por isso, nós devemos agir biblicamente, mesmo quando surgirem dúvidas e dissabores da vida, mesmo quando a nossa relação com o mundo for rodeada de ódio, né, de perseguição, de indolência. E nós sabemos que o Espírito Santo veio para estar conosco, tanto quanto consolador, que essa parte é muito boa de ouvir, saber que nós temos um consolador, é verdade, que quando nós nos referimos ao Espírito Santo, a gente vai diretamente a essa questão de ser o nosso consolador. É muito bom saber que nós temos consolo, mas também é muito bom saber que nós temos um guia, ou seja, nós precisamos de orientação, nós não sabemos viver por nós mesmos, né? Os discípulos estavam com Jesus ali, vivenciando uma aprendizado diretamente do próprio Deus, mas ainda assim eles não se conheciam. Jesus os conhece, Deus nos conhece, e ele diz que nós devemos diariamente buscar na sua palavra a forma de nos santificar, né? Santificados na palavra, a tua palavra, né? Dentro da palavra é que a gente consegue esse processo de santificação, de se conhecer. E além de consolador, além de guia, dentro de guia, instrutor é muito parecido, mas ele dá as ordens, né? Ele que diz como deve ser. Então, tudo que nós formos fazer, qualquer situação de vida que nós formos passar, existe alguém que nós devemos aí consultar ao nosso Deus, e nós nem sabemos como orar, né? É por isso que o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos aí inexplicáveis, que nós mesmos não conseguimos compreender, porque ele leva até Deus as nossas necessidades.
Então é nessa confiança do Espírito Santo de Deus e que Jesus deixa ali os seus discípulos, e na próxima lição a gente vai ver como começa essa parte da via dolorosa de Cristo. Então, bom domingo para você. Concluiu a lição, falei bem rápido, concluiu a lição, ora, tira um tempinho com o Senhor, peça que essas verdades fiquem gravadas na sua mente, no seu coração, e que seja colocada em prática a companhia do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja grato, porque Ele não nos deixou órfãos, mesmo que Ele tivesse ido e dito, olha, espere aí que um dia eu volto, Ele ainda não seria injusto, mas na sua perfeição e bondade Ele sabe da nossa fragilidade, sabe da nossa necessidade de ajuda. Então Ele manda o Espírito Santo para estar conosco. E essa mesma ação do Espírito Santo em Pentecostes é a ação que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas hoje. Do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar.